Muito bem, hoje nós vamos falar deste cara aqui. O que é o Coringa? O que é essa ideia, que, porque é um personagem fictício, afinal de contas, que representa um certo ideal de vilania? Bom, esse ideal de vilania, ele acaba repercutindo também no mundo real, na sociedade como tal. E eu vou tentar explicar isso aqui à luz dessa polêmica, dessa discussão a respeito dos incels e a possibilidade deste personagem influenciá-los de tal modo a que isso se torne um tanto epidêmico. Bom, deixando claro que eu não vou trabalhar coisa meramente do ponto de vista cinematográfico, técnico, isso aí eu deixo para os caras que fazem muito bem, inclusive aqui no YouTube. A gente vai falar, na verdade, da ideia do filme, tá? Não do filme propriamente dito, ou da interpretação do Joaquim Fênix. O cara é foda, né? Não tem nem o que falar. Eu assisti o filme ontem, o cara é espetacular e eu acho, sinceramente, que ele até merece o Oscar. Mas é tratar, aqui nesse vídeo, tratar da ideia do Coringa. Se ele é uma ideia, o que essa ideia representa do ponto de vista social? Será que vale falar para o cinema essa história de responsabilidade social? É meio complicado. E eu sei que gera muita polêmica e muito fervor na discussão, porque tem gente que está defendendo com unhas e dentes o Coringa, dizendo que ele não tem como representar nenhum perigo social, que isso é tudo frescura. Outros dirão que, na verdade, sim, ele pode representar uma influência como já representou no passado. Eu não sei se vocês se lembram daquele atentado de Colorado no cinema em 2012. Perceba bem, o filme do Christopher Nolan saiu em 2008. Que, se eu não me engano, foi 2008, 2009, mais ou menos. Que era com o Heath Ledger, que é um puta ator, que inclusive, particularmente, eu achei que foi melhor do que esse Coringa aqui, mas é uma opinião também que, como o pessoal está muito enfático com esse Coringa, então falar que o outro é melhor gera outra polêmica, né? Não quero entrar nesse mérito aqui. Na verdade, eu estou falando isso porque eu comecei a pensar, poxa, se esses dois Coringas estivessem na mesma cidade ou na mesma Gotham City, quem seria chefe de quem? Aí eu pensei, poxa, com certeza, aquele Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas seria o chefe desse aqui, porque esse aqui é muito melancólico. Mas enfim, ele está começando a sua carreira criminosa, né? Então a gente tem que dar um desconto nesse ponto aí. Mas acredito que o outro Coringa representasse uma certa, sabe, uma certa astúcia que você não tem nesse aqui, porque ele caracteriza um ser mais psicótico do que propriamente psicopata. E quero também trabalhar um pouco essa diferença, tá, entre psicopatia e psicose, esquizofrenia e outras doenças que a gente pode falar aí, que seja de recorrência mental, tá? Então, vamos falar desses assuntos. Vítima da sociedade, será que a gente pode dizer que o Coringa represente isso? Ele é uma má influência? A gente pode também fazer essa brincadeira, né, com a outra ideia do filme do Nolan, que é aquela questão do agente do caos, e repensando agora este sujeito que tem mais uma pegada psicótica, né? Ou seja, ele vive entre um limbo, um mundo onírico, dos sonhos, ou irreal, enfim, subjetivo, e sempre sendo confrontado com um mundo objetivo que lhe oprime. Será que ele é vítima, então, da sociedade? Eu quero também falar um pouquinho de política, citar aqui o que realmente significa o termo lumpenproletariado, e também falar um pouquinho de heterotopias, que é uma linguagem Foucaultiana, que acho que cabe bem aqui, quando se fala da morte do homem. Veja, eu não estou falando da morte de Deus, eu estou falando da morte do homem. Essa coisa também da meritocracia, será que isso é justo ou não, do ponto de vista filosófico, da ideia repassada pelo filme? Bom, tudo isso eu quero jogar aí para que vocês repensem e tentem sair um pouco da caixa, né? Porque quando se vai discutir esse assunto, a ideia é se fechar no personagem, no filme, e deixar de lado vários outras questões que podem nos levar a horizontes bem distintos, né? Então acho que eu vou tentar dar uma ampliada aí no debate quanto a esse personagem. Bom, vamos lá então. Primeira questão a se falar é da vítima da sociedade. Seria o Coringa uma vítima da sociedade? Ou no caso do filme do Nolan, onde o agente do caos é um efeito colateral de uma sociedade que tenta ser boa, mas acaba sempre agindo de maneira hipócrita? Bom, é interessante você notar que há uma sutileza, uma diferença aí entre aquilo que representa uma vítima e aquilo que representa um efeito colateral. Você não foi vítima da sociedade propriamente dita. Você foi vítima diretamente de um determinado grupo e eles têm a responsabilidade deles. E a sociedade, como uma junção de muitas ações individuais, isso aqui é meio Hayek mesmo, tá? Não fique assustado com essa ideia, mas são ações individuais que geram efeitos colaterais e esses efeitos colaterais estão na sociedade. Então você achar que a sociedade vai ser perfeita? Não vai. Se você apanhou do fulano de tal aqui, apanhou no trem, foi humilhado pelo seu patrão, isso não implica em que eles estejam concatenados numa conspiração contra você e isso represente a sociedade. Isso é uma falácia completa. Só que aquele cara que tem mania de perseguição, que é o famoso psicótico,
porque basicamente aquele que manifesta o delírio, como tem o Arthur Fleck, e é um sujeito que tende a um poder imaginativo muito grande, já que ele não consegue provar as coisas na vida real, então a imaginação dele aflora cada vez mais em que ele se torna uma pessoa aprisionada dentro de si. Tá? Então, esse sujeito, ele está aparecendo aqui como um psicótico, não como um psicopata. Porque o psicopata é aquele cara que vive na linha tênue, né, entre a loucura e a sanidade. Ele é racional, só que ao mesmo tempo ele é castrado de compaixão, de empatia. Então, por conta disso, por não sofrer de certas ansiedades que nós geralmente sofremos, ele tem a vantagem de ter um controle emocional muito grande. E por conta disso ele acaba sendo muito sedutor. Sedutor do ponto de vista de ganhar pessoas para a sua causa, como era exatamente a figura do Coringa do Christopher Nolan, que acabou ganhando o Cavaleiro Branco, o Harvey Dent. Esse aqui é apenas pelo menos inicialmente, um sujeito dado a certa esquizofrenia. Porque a ideia do filme, pelo que eu estou entendendo, do diretor, é nos levar a tentar entender o lado do psicopata e do psicótico. Muito mais psicótico, talvez, até do que psicopata. Né? Como esse psicótico ele vê o mundo e por que ele mata as pessoas e não sente culpa? Bom, é porque ele está achando que ele é a vítima, total vítima. Quando ele é confrontado com isso, é engraçado, na última cena, inclusive, mais bombástica, vamos dizer assim, quando ele é confrontado dizendo que ele não é vítima coisa nenhuma, que isso aí é besteira, ele age com tamanha agressividade que mata o cara. Né? Representando assim que o filme quer nos trazer é a visão do psicótico, é como ele vê o mundo e por que ele age como ele age. Não acho que seja uma justificativa, tá, para agir da mesma forma. Aí eu acredito que já é uma visão um pouco deturpada do que realmente representa uma suposta, vamos dizer assim, mensagem do filme. Agora, será que mesmo assim isso pode influenciar as pessoas? Bom, talvez sim, só que aí entra um debate profundo entre Platão e Aristóteles, né? Porque na poética de Platão a mímese ela representa uma cópia da cópia. Porque o mundo já é uma cópia da transcendência, do hiperurânio, vamos dizer assim. Já Aristóteles vai apelar para a catarse, embora ele admita a mímese, ele vai dizer que a catarse é mais importante, porque o que você vê nas tragédias gregas é o exemplo que você não quer ter na sua vida real. Aquilo gera um sentimento que aflora e que ganha a saciedade na própria tragédia. E você não precisa, portanto, repeti-lo na vida real, de certo modo. Só que esse tema é muito mais complexo na vida na vida das pessoas aqui, do século XX e XXI, né? Então acho que a gente não pode reduzir muito o debate, nem a mímese nem a catarse. A coisa talvez tenha uma complexidade muito maior. Se você pega, por exemplo, a teoria do René Girard, que é um autor que eu estou trabalhando aí, que eu vou falar dele ainda nos próximos vídeos, na minha série sobre sacrifício de sangue, que ainda faltam 2 episódios. Eu resolvi falar aqui desse vídeo, mas vou continuar lá também, tá? Bom, ele vai dizer que entre o sujeito e o objeto de desejo existe uma ponte, de certo modo, uma intersecção, se é que a gente pode falar assim, que seria a mímese, a imitação. Você deseja porque você imita, tá? Então, pense na figura do Coringa. Quem desejaria ser como Coringa? Bom, você só desejou ou desejaria ser assim, e certamente muitos adolescentes viram o Coringa do 2008 e pensaram, poxa, é legal ser como Coringa, né? Só que em vez de eles imitarem o Coringa, eles fazem, a maioria das pessoas, né, faz uma sublimação. Eu jamais vou matar, pensam eles, jamais vou matar alguém como o Coringa faz lá no filme. Mas eu posso sublimar essa figura e posso transformar ele numa... Você vê em canais do YouTube que tem o rosto de palhaço, certamente os caras estão imitando o Coringa, eles estão sublimando, né? Eles não estão sendo violentos. Então acho que aí é uma sacada legal você sublimar o personagem que deveras é um assassino na ficção, mas que não precisa ser na vida real, tá? Agora, tem gente que não sublima o Coringa no sentido de imitar apenas a sua performance, mas eles imitam os seus crimes, tá? Quando você tem lá o caso de Suzano, de um moleque que sai na escola matando, 2 moleques saem na escola matando um monte de gente, você tem certa romantização que eles mesmos fizeram, e isso foi comprovado, com músicas, com personagens de videogame, com infinidade de coisas. O próprio exemplo de Columbine, né, lá nos Estados Unidos, anteriormente a isso. Certamente existem mais de um fator e mais de uma causa para levar um sujeito a matar pessoas aleatoriamente, gratuitamente no cinema. Óbvio que sim. A ideia, sabe o que me preocupa? Realmente a ideia de você romantizar uma coisa que no fundo ela é repugnante, tá? Como você, por exemplo, é claro, se alguém chegar na sua casa para assaltar e matar,
de maneira indiscriminada todo mundo que está lá e deixar só você vivo, você vai odiar esse assassino por todo o resto da sua vida. Ainda que você seja cristão, queira perdoar e tudo mais. Mas sempre vai ter aquele sentimento de indignação, porque aquilo foi uma grande injustiça. Né? E a gente não pode se esquecer da coisa mesma e da performance que, às vezes, ofusca a coisa mesma. Tá? No caso do Coringa, a coisa mesma é que ele é um assassino, ele é um vilão, ele é um psicopata. E isso não é uma coisa boa. Tá? Não é. Mas, ao mesmo tempo, ele é um sujeito performático, certo? Sedutor, até poderia dizer, não sedutor no sentido romântico da coisa, né? Mas sedutor no sentido de convencer você de que ele representa um ser necessário, como o Satã bíblico, né? É o promotor, principalmente o agente do caos lá do Heath Ledger, que é o promotor. Ele vai para a cidade e ele lança bazuca em cima do caminhão, ele que dá as cartas ali contra o comissário, com o Batman, com o Harvey Dent, que é o Duas Caras, né, que acaba perdendo a sua alma justamente por conta do Coringa. Então, você percebe que é uma criatura que está ali para provar e se acha um ser necessário, por isso que ele se diz o agente do caos. Esse aqui é um sujeito mais psicótico, mas ao mesmo tempo, ele parece que serve como uma figura muito mais, vamos dizer, menos idealizada do que o Coringa do Nolan. O Coringa do Nolan é como se fosse uma entidade intocável. Ninguém sabe como é que ele arquiteta aqueles planos. Embora ele fale que não gosta de planos, né? Mas no fundo ele demonstra que tem várias estratégias e vai conseguindo minar cada vez mais. O Batman estava subestimando ele de tal forma que acaba sempre estando um passo atrás dele e ele sempre levando vantagem. É alguém que tem um poder desconhecido. A gente não sabe como que ele faz aquelas coisas, mas ele sempre tem vantagem. Claro que no final ele perde essa vantagem, obviamente, né? Porque o filme do Nolan, pelo menos, dá uma caracterização ali de vários contrapostos importantes, vários contrapontos. Né? Você tem um lado do Batman, você tem um lado do Coringa, você tem um lado do Harvey Dent, você tem um lado da Rachel, né? Que é a namorada do Batman, do Dent. Então, dá pra você formar várias debates sobre aquele filme. Esse aqui não. Você só tem a perspectiva do psicótico. Você tem o mundo da loucura e o da razão. E muitas vezes, esse Coringa está mais na loucura do que na razão. Por isso que eu acho que ele é mais psicótico do que psicopata, fazendo aí uma diferença entre essas duas coisas. Claro que a gente não pode deixar fixo, né, o que representa sempre um psicopata, um psicótico. Talvez haja a possibilidade dele representar uma mistura dessas duas coisas, certo? Mas mesmo assim, me parece que ele é menos idealizado, entenda? Menos idealizado do que aquele Coringa do Christopher Nolan. Ou daquele da década de 90, lá do Tim Burton, se não me engano. Esse aqui, ele é razoável na vida real. Né? É fácil você pensar que alguém poderia ser como esse cara é, porque na verdade tem muitas pessoas que são como ele é. Né? Umas chegaram a matar, outras não chegaram a matar. Engraçado que quando ele, já soltando spoiler pra você aqui, quando ele mata a mãe dele, a primeira coisa que eu pensei lá no cinema foi no Morre Diabo, né? É aquele cara lá que diz que não pode falar com a Bandeirantes, tem tudo aqueles memes que fizeram com o sujeito, mas que no fundo, o que você tem nesse quadro geral é que o cara matou a mãe, uma coisa bizarra, absurda, né, por conta de droga e tudo mais. E esse Coringa aqui, ele se encaixa com esses incels, né, com aqueles caras que, de certo modo, tiveram um suposto fracasso na vida. Acho que também a questão de fracasso e sucesso é muito relativa, e aí entra o tema meritocracia, que eu acho que também seria interessante da gente abordar aqui, o que realmente representa aquilo que nós chamamos de mérito. Será que só o fato de você... É uma questão americana, porque eles são fruto de um calvinismo que gerou um capitalismo. Isso você vê facilmente na figura aí do Max Weber e na sua teoria baseada lá no livro dele, né, que é o Capitalismo e o Puritanismo. Inclusive já tratei disso em outro vídeo onde eu falo do Max Weber. Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. O que acontece é que o Coringa, como faz parte, né, da cultura pop, ele representa de certo modo, uma inversão dessa premissa, né, estadunidense de que você só é salvo, entre aspas, ou você só é bom realmente se você faz sucesso, e o sucesso representa exatamente ganhar muito dinheiro, ser próspero, sustentar sua família, crescer socialmente falando. É o sonho americano, né? E é engraçado como o Christopher Nolan ele vai derrubando essa ideia de sonho americano na medida que ele faz do Harvey Dent essa figura que, no final das contas, acaba rastejando nos pés do Coringa. Não desse aqui, mas do outro. E se torna um bandido. Né? Ele viveu bastante, como ele mesmo dizia, para passar de herói a vilão. E esse aqui não. Ele é completamente realístico.
É fácil de você pensar esse cara na sociedade. E como o filme só traz a visão dele, não traz a visão de qualquer outro ponto de vista distinto, é só ele e é como ele vê o mundo. Então você vê o filme da mesma forma que o Arthur vê a realidade dele, né? E no final o que você tem é um sujeito que está mais para lá do que para cá, ele é mais louco do que qualquer coisa. Você pode dizer, mas isso realmente representa o Coringa? De certo modo sim, né? O Coringa vivia em sanatórios e tudo mais, então faz sentido. Só que ao mesmo tempo ele parece ser um sujeito mais passivo do que ativo. E isso me incomodou um pouco, porque eu sempre vi o Coringa como essa figura, de novo, né, idealizada, de ter um poder. O poder dele não é mágico, o poder dele é uma grande astúcia. A periculosidade dele está no sentido dele simplesmente enganar, né? Aquela ideia da piada mortal. Ele sempre engana o Batman e a sociedade em geral. E na verdade a ideia dele sempre é ganhar a alma das pessoas, né? Como se via no Cavaleiro das Trevas. Ganhar a alma. Me parece que é uma coisa assim que transcende. É uma entidade. Agora esse aqui é totalmente humano, carnal e problemático. Tá? Então até que ponto ele pode influenciar os incels? Os incels são exatamente, digo, aqueles que cometeram crime, claro. Exatamente isso. Aquele cara que matou pessoas em 2012 lá no Colorado, ele era exatamente esse Coringa aqui, de certo modo, né? Penso eu. É claro que se tiver uma parte 2, eles podem desenvolver mais esse Coringa, ele vai se tornar alguém muito similar ao que a gente viu lá no filme do Nolan. Ou pode ser que não sei. Mas o que eu quero deixar claro é que sim, ele por ser menos idealizado e por trazer um filme que não tem um contraponto, como você tem nos outros, ele acaba representando uma figura que, sem dúvida nenhuma, a ideia do filme acaba sendo má, ruim. Porque só tem a visão dele. Basicamente é isso. Né? Mas a gente tem que repensar também essa ideia à luz do ponto de vista político. O Coringa, desse filme do Joaquin Phoenix, que é um grande ator, merece o Oscar sem dúvida nenhuma, ele é um cara que é muito similar àquilo que a gente vê na figura do lumpen proletariado. Na verdade, ele se torna isso. O Arthur Fleck, ele é um cara que trabalha, ele tem lá os seus afazeres como palhaço, só que ele acaba perdendo o emprego, e diante de toda a pressão social ele mata pessoas, e ele não se arrepende, ele acaba meio que gostando disso. Né? Então ele se torna uma figura que está à margem da sociedade, o que representa exatamente o lumpen proletariado, porque ele não faz parte da ordem econômica, ele não trabalha efetivamente. Né? Mais do que isso, ele representa os lugares outros que o Foucault chama de heterotopia. Tá? O que é uma heterotopia? Uma heterotopia é um lugar que foge daquele estereótipo da utopia que todos nós queremos para a nossa sociedade. Porque todo mundo abre mão de certos valores, de certos desejos, melhor dizendo, para viver em sociedade. O próprio Freud falava muito sobre isso. Né? Que no fundo você tem que sublimar muitas coisas para viver em sociedade, porque senão seria impossível fazê-lo. Então há leis, e muitas vezes essas leis são rígidas de acordo com a necessidade. Tá? Existe uma certa, vamos dizer assim, demanda da sociedade quanto às suas leis. Se tiver muito crime, a lei tem que ser mais dura, mais rigorosa. Se tiver pouco crime, menos rigorosa. Por isso que eu acho que no Brasil a gente tem que ter uma lei mais rigorosa. Não adianta ficar com essa conversa fiada dizendo que nós temos que agir sempre de acordo com os direitos humanos. Claro que eu sou a favor dos direitos humanos, mas o que eu estou dizendo é que se você está vendo que num país tem 60 mil homicídios por ano, é inadmissível que você não queira que as leis se tornem mais rígidas e mais duras. Porque não há outra solução para lidar com a dramaticidade dessa questão. Né? E quanto mais for rigorosa a lei, menor vai ter o espaço da criminalidade e por conta disso menores serão o número de vítimas. Acho que é uma matemática até um tanto simples aí. Mas esse não é o foco desse vídeo, tá? Só mencionei isso, que eu acho que é de fundamental importância. Mas quando se fala de heterotopia, de lumpen proletariado, você fala exatamente de uma questão que envolve, tá, invariavelmente, um ponto que nós não podemos jamais esquecer, certo? Que é a figura daqueles que vivem à margem da sociedade. Não sei o que aconteceu com a câmera aqui, que ela começou a ficar ruim agora. Bom, melhorou. Eles vivem à margem da sociedade. E por eles viverem à margem da sociedade, eles representam algo que para Herbert Marcuse, na escola de Frankfurt, era fundamentalmente importante. Porque Marcuse, na sua obra, obviamente dialética do ponto de vista negativo, um pensador que já trabalhava com outros lá na sua escola, como Theodor Adorno, Horkheimer e tantos outros, ele representava uma pegada mais vinculada à ação. Ele poderia fazer, como fez, críticas a Freud em Eros e Civilização, dizendo: é possível, sim,
termos uma sociedade que não haja necessariamente, né, a demanda da sublimação. Podemos ter eros, entre aspas, e sociedade, ou não aspas, na verdade, efetivo. E ao mesmo tempo estar vivendo em civilidade. Bom, de qualquer maneira, ele está repensando que o agente da história não é mais o proletariado de Marx, mas é o lumpenproletariado. Então qualquer exaltação que se faça a um lumpenproletariado representa uma dinâmica revolucionária. Tá? E o que o filme conta, embora o Coringa não seja político, ele deixa bem claro isso na entrevista da última cena, do último ato do filme, ele, no final, ele parece gostar daqueles elogios, né? O que implica em dizer que sim, ele acabou representando uma figura máxima, glorificada, do lumpenproletariado, daqueles que viviam, portanto, em heterotopia. E dizer isso não significa, lembrando, criticar o filme propriamente dito, mas criticar a ideia do filme. Porque esse lumpenproletariado e essas pessoas que vivem em heterotopias, elas vivem porque elas se sentem oprimidas por uma norma, por uma ordem, que é, segundo o Foucault mesmo menciona, utópica. Tá? Então eles vivem como que separados da sociedade, em hospícios, em presídios, em hospitais, em prostíbulos e por aí vai. Esses são os lugares heterotópicos, lugares diferentes, lugares outros. E o Coringa representa isso, inevitavelmente. Mas mais, ele representa um herói disso. Ele é uma figura que, nas palavras do próprio Foucault, pode sim representar a morte do homem. Interessante você pensar nisso. Porque não é um viajar na maionese, mas está pautada na filosofia moderna. Porque quando esses filósofos, em Nietzsche, você tem lá a morte de Deus, Nietzsche está supondo isso porque ele está avaliando os tipos de niilismo. Enquanto a filosofia clássica pensa os tipos diferentes de ser e a pluralidade dos seres, o Nietzsche está pensando a pluralidade do nada, do não ser. Né? E nesse interim, ele começa a pensar que talvez o verdadeiro niilista seja o niilismo ativo, o niilista que cria seus próprios valores, mas ao mesmo tempo que não nega o valor preponderante, que é o seu próprio instinto. Há um instinto, mas esse instinto ele não é um conjunto de normas. Mas ele é que vai guiar, supõe, né, o Nietzsche, o homem a produzir, digamos assim, aquele que representou a lei do homem, produzir as suas próprias leis, seus próprios desejos, representam algo que tem a ver com essa autenticidade com a vida, com o fato, com a natureza. Né? Só que em Foucault você vai além, você não tem mais a morte de Deus, que se dá, supõe-se, no positivismo e no cientificismo. E você não tem mais aquele sujeito passivo, né, que é o niilista, que sabe de tudo isso, mas ele não faz nada, ele é passivo. Que talvez representasse a figura do Coringa enquanto ainda um sujeito que não tivesse cometido o crime, mas que fosse um criminoso em potencial. Embora ele, por ter essa tendência a doenças mentais, eu não posso colocá-lo efetivamente como alguém que raciocinou ao ponto de decidir sou niilista, né? É outra coisa. Mas podemos dizer sim que ele representa a morte do homem, em vista de uma crítica à sociedade. Né? O que a gente pode colocar, até para finalizar esse vídeo, a ideia de você ver o ser humano como uma figura totalmente divorciada do seu próprio papel social. E quando você é divorciado do seu papel social, o que sobra é o que você é em essência. E aí a gente tem essa crítica, né, que é a ideia da meritocracia, que você vê no pai do Batman, que aparece no filme, que diz que quem faz sucesso na vida é um palhaço. E daí a ideia da revolução dos palhaços. Né? E por que eu falo de glamour da contravenção? Porque é exatamente a necessidade de se fazer revolução que trabalha também com o aspecto do marketing e do convencimento. Se você quer fazer a revolução, você precisa exaltar aqueles que dantes não eram exaltados. Na utopia, ninguém pode exaltar o bandido. Na utopia, ninguém pode exaltar um personagem fictício que demonstra grande poder de vilania, vamos colocar assim. Mas, ao mesmo tempo, quando você encaixa ali aspectos que envolvem certa performance e que tornam esse sujeito atraente, de certo modo, para o público em geral, você tem uma dissonância cognitiva. Bom, o Coringa, ele mata as pessoas gratuitamente, ele é um psicopata, ele, enfim, ele representa essa figura da transgressão, tá? Então, nesse sentido que eu estou falando do ato repugnante, tá? Beleza? Entendido isso? Quando você percebe que esse que provoca o ato repugnante, ele tem uma performance atraente,
E aí a gente está falando de cinema, né? E o cinema ele tem essa peculiaridade de certo modo, manipular as emoções, enfim. Então isso causa dissonância cognitiva. No mundo da vida real é mais fácil a gente diferenciar essa coisa. Porque se a gente sabe que um determinado ator, como já aconteceu muitas vezes, né, de cometer um crime, foda-se o ator, prenda esse cara e dane-se, né? O político pode ter o carisma que for, apesar que em casos políticos, como a gente viu no caso do Lula, ainda tem gente que o idolatre, né? É engraçado isso, mas acontece também. Mas a grande verdade é que se está constatado que o cara é um criminoso, na vida real ainda a gente tem mais facilidade para dizer que não podemos compactuar com aquilo. Mas na ficção é outra história, a gente está falando de um personagem fictício. Então no enredo, na história, ela pode nos levar a torcer pelo vilão, certo? Mesmo que, em troca disso, a vítima padeça. Isso é muito curioso, mas acontece. Então isso é a causa da dissonância cognitiva. E talvez, nesse caso, possamos dizer que é uma ótima forma de você provocar isso da população e, por consequência, exaltar o lumpenproletariado e as heterotopias. Isso se torna uma crítica, portanto, social. Agora você pergunta para mim, então isso aí foi uma conspiração? O filme do Coringa é uma conspiração dos globalistas? Cara, eu jamais vou dizer isso, porque eu não tenho ideia. Né? Eu só estou colocando que, de fato, não é difícil de que você veja na figura do Coringa uma espécie de exaltação daquele que, atualmente, para alguns grupos, vem como uma forma de você provocar revoluções. É claro que muitos esquerdistas não gostaram do filme do Coringa e criticaram profundamente, achando que ele represente, na verdade, uma postura fascista. É claro que cada lado vai puxar a sardinha, né, para sua própria narrativa, isso aí sem sombra de dúvidas. Agora, não há como negar que, do ponto de vista de uma exaltação do lumpenproletariado, o Coringa se encaixa perfeitamente bem. Pelo menos o Coringa deste filme aqui, tá bom? Então há um glamour no Coringa, sem dúvida nenhuma, porque a gente está falando de cultura pop, e é uma contravenção. E a junção dessas coisas causa dissonância cognitiva. Pronto, é simplesmente isso. E acho que a teoria mimética cabe bem aqui. Até próximos vídeos e até a continuidade da minha série sobre sacrifícios humanos. Tá bom? Tchau.